povo de Deus, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Você está ouvindo ou assistindo aí o podcast do Jonas. Esse é mais um episódio do Manhã com Deus, programa onde nós sempre lemos aqui juntos e comentamos a poderosa palavra do Senhor. Então, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de curtir, de compartilhar, se inscrever no nosso canal, no Instagram, seguir o nosso podcast lá no Spotify. Se você já é da casa, então, fique à vontade, já vai abrindo a sua Bíblia aí, porque nós estamos lendo a segunda carta de Paulo aos Coríntios e nós chegamos no capítulo 7. Então, a gente está vendo em alguns momentos uma defesa aí de Paulo a respeito de irmãos que tinha lá em Corinto, que estava falando contra o seu apostolado, enfim, né, difamando o nome de Paulo. Nós temos algumas partes aqui de autodefesa de Paulo e sempre falando sobre como ele é de fato um ministro do evangelho, como o evangelho é poderoso, é o tesouro. Enfim. E agora nós chegamos então no capítulo 7. 2 Coríntios, capítulo 7, diz assim a palavra do Senhor. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Que promessa é essa? A promessa de agora, pelo Espírito Santo de Deus, nós somos, e por causa, obviamente, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, somos agora filhos de Deus. Né? Então essa é a promessa, e por essa promessa nós estamos num caminho de santificação aí pelo Espírito Santo, onde nós precisamos purificar, né? Nos purificar de tudo que contamina o corpo e o espírito e sempre aperfeiçoando a santidade, como Paulo ele disse aqui nesse primeiro versículo do capítulo 7. Versículo 2. Conceda-nos lugar no coração de vocês. A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Não digo isso para condená-los, já lhe disse que vocês estão em nosso coração para juntos morrermos ou vivermos. Tenho grande confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado, minha alegria transborda em todas as tribulações. Pois quando chegamos a Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma. Conflitos externos, tremores internos, Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Assim lhes escrevi, não foi por causa daquele que cometeu o erro, nem daquele que foi prejudicado, mas para que diante de Deus vocês pudessem ver por si próprios como são dedicados a nós. Por isso tudo fomos revigorados. Além de encorajados, ficamos mais contentes ainda ao ver Tito. Estava alegre porque seu espírito recebeu o refrigério de todos vocês. Eu lhes tinha dito que estava orgulhoso de vocês, e vocês não me decepcionaram. Da mesma forma como era verdade tudo o que lhes dissemos, o orgulho que temos de vocês diante de Tito também mostrou-se verdadeiro. E a afeição dele por vocês fica ainda maior quando lembra que todos vocês foram obedientes, recebendo-o com temor e tremor. Alegro-me por poder ter plena confiança em vocês. Então, aquela fagulha de esperança aqui que a gente vê, então, nos irmãos lá da igreja em Corinto. Paulo, ele manda Tito, então Tito vem para ele, o Tito foi com ele, com uma carta para eles, mandou lá, tal. Aquela carta, pelo que nós vimos aqui, causou uma tristeza momentânea nos irmãos lá em Corinto que receberam, porém, essa tristeza gerou neles arrependimento. Então foi uma tristeza que Paulo vai dizer, que é uma tristeza da parte de Deus, porque produziu arrependimento, porque colocou eles de volta nos trilhos. Então Tito, ele falou isso para Paulo, obviamente, quando ele volta, fala, os irmãos lá, eles ficaram tristes, mas, depois eles entenderam e tal. E isso alegrou o coração do nosso apóstolo Paulo, que já tinha sofrido tanto, pensando tanto, já estava pensando, meu Deus, vou ter que escrever uma outra carta já para eles, falando alguma coisa, porque eles estão lá entristecidos. Imagina, ele falou, né, no começo dessa carta, quem são a minha alegria se não vocês? Então, se vocês estão tristes, eu vou me acabar aqui. Mas a gente vê aqui uma fagulha logo de esperança, né, para Paulo e para os irmãos em Corinto. Obviamente isso daqui tem
um peso muito claro ali para aquela época, para aqueles irmãos, para o que eles viveram. Porém, a gente pode pensar muito nessa questão da tristeza que causa arrependimento, que nos coloca de volta nos trilhos. Muitas vezes nós, como cristãos, a gente tem dificuldade em falar a verdade, em às vezes confrontar, em às vezes falar com os nossos irmãos, os irmãos ali da nossa igreja, enfim, de confrontá-los, de dizer a verdade, de falar, ó, você vacilou aqui nesse ponto, você vacilou naquilo, ou às vezes de receber também, obviamente, um puxão de orelha de um irmão nosso, falando que vacilou naquilo outro. Nós, como cristãos, como filhos de Deus, não podemos ter medo do confronto, de às vezes ter que falar algumas verdades ou receber algumas verdades. Pode sim, às vezes, causar uma tristeza no início, uma chateação, uma coisa meio chata, mas se aquilo foi verdadeiramente vindo do Espírito Santo de Deus, se foi dito verdadeiramente em amor, com certeza essa tristeza momentânea vai gerar um fruto aí de arrependimento, de alegria, de transformação. Então que essa mensagem aí de Paulo fique para nós também nos dias de hoje, que a gente possa pensar nisso, refletir nisso durante o dia. Amém? Que você tenha um dia abençoado para a glória de Deus. E que, se Ele permitir, nós possamos estar juntos mais uma vez amanhã, lendo a poderosa palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão.